Olá, meus amigos. Mais uma vez, uma reflexão junto com todos para que nós nos edifiquemos e edifiquemos também a igreja onde nós prestamos o nosso culto a Deus. Eu quero, nesta palavra, falar acerca do nosso propósito, acerca de Cristo, porque por que nós mudamos de vida? Por que nós mudamos de atitude nas nossas vidas, nosso modo de decidir as coisas, fazer as coisas? Então, eu busquei um texto que eu quero colocar em que situação estava, assim como eu estou agora, junto com vocês que estão me acompanhando. Existe, tanto lá em tempos de Jesus, como agora também, as pessoas que são simplesmente religiosas. E elas estão sempre olhando os defeitos dos outros, principalmente aqueles que são de diferentes denominações, ou alguém que fala, lembrar que ele é o crente, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo. Como se pudesse fazer juízo, né? Ou se tivesse autoridade para fazer juízo sobre os outros, ou por outra pessoa. E, na verdade, a gente não tem estampado na testa se o que é diferente em minha vida sendo um crente em Cristo Jesus e você que é um ateu, por exemplo. Não. Então, nesse contexto, que Jesus deu uma resposta aos fariseus que exatamente estavam questionando isso. Eu peguei para resumir, para ficar mais fácil, a resposta de Jesus. Ele disse: respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E bem, nesse sentido, eu lembro do que desenvolveu dentro da minha vida para que eu pudesse amar as pessoas diferentemente do meu interesse. Sendo empresário, eu queria tratar bem porque eu quero vender meu produto. Mas quando eu pensava assim, não, as pessoas que estão do outro lado e que compram o meu produto, elas são pessoas, são gente como eu. Elas têm sentimento também. E quando eu me encontrei com Cristo para entender que entre eu e o meu semelhante existe algo a ser feito, então eu passei a entender que eu preciso amar de fato as pessoas, independentemente do que elas são. Foi o exemplo de Cristo, quando ele falou lá com os fariseus. Vocês estão preocupados porque eu estou no meio dos pecadores, vocês queriam que eu estivesse lá na sinagoga, conversando as coisas do ponto de vista mais filosófico, mas que fosse mais relevante. Não, eu vim para salvar aqueles que estão doentes. É nesse sentido. E eu então aprendi um cântico que eu gosto, porque a letra dele é bem simples. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Bom, quando eu vejo que esse fato de eu dizer para Cristo que eu estou perdido sem luz, isso acontece com qualquer um de nós, não é só com um adolescente que começa a fase de perguntas, de questionamentos. Não. Quando eu coloco aqui que existem momentos que nós estamos extremamente felizes e existem momentos que não. Mas por que isso? Eu acordei de manhã, não falei com ninguém, mas amanheci chateado. Mas por que isso? Bom, então isso indica que vai além do nosso ser racional, você tentar dar explicação por que eu amanheci assim. Não. Nós somos, em princípio, uma obra inacabada. Nós somos um ser humano, espiritual na carne. Então, nós temos essa influência. Uma que transcende e a outra que está na horizontal, é onde eu determino, é onde eu coloco a minha razão, eu começo a definir as coisas do meu jeito. Não, então eu vi que sozinho eu não podia responder isso e me encontrava perdido de fato. Eu precisava me encontrar na minha relação existencial. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Ou quem sou eu? Então, é nesse sentido que eu comecei a pensar que eu precisava amar as pessoas, também assim como Cristo ensinou que nós pudéssemos amar. Então, quando eu vejo a pessoa de Jesus, o esforço de Deus
para exatamente tirar o seu filho, né, lá do conforto da eternidade e dizer, não, o homem ainda não está entendendo o meu propósito. Eu preciso descer para que ele entenda. Então Jesus, o Deus presente entre nós, veio trazer salvação. Ok, mas em princípio, por causa da consciência que nós temos na nossa imagem e semelhança com Deus, nós estamos pensando, se eu fizer a coisa certa, Deus me aprova. Se eu fizer a coisa errada, certamente eu estou condenado. A maioria das pessoas que não encontraram resposta na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, na igreja, é claro que elas pensam assim, já estou perdido, eu não tenho jeito. Tem sim, todos têm jeito. Então, não é pensar no juízo ou que Deus está interessado em nos condenar. Não, Deus está interessado em nos resgatar, em nos salvar. Então, se alguém então quer me convencer que conhece a Cristo, mas não faz caso da igreja de Jesus, não tem como estabelecer uma comunhão com Ele. Na igreja, os crentes cantam, louvam a Deus, estudam a palavra, oram. É isso que faz produzir paz, alegria, segurança, confiança nas promessas de Deus para a eternidade. Então, fomos feitos para a eternidade. Isso que acontece na vida da igreja, antes de alguém fazer juízo, mas são tantas igrejas. Bom, sempre foi assim. Nos tempos de Jesus existiam as mesmas coisas também, né? E você ainda não encontrou o seu lugar numa igreja? Bom, se lá na igreja que você pretende conhecer a palavra de Deus, se lá prega a palavra de Deus, vai lá, presta atenção, leva a sua Bíblia, confere na sua Bíblia também. Pode ser racional, mas é preciso também ser espiritual. Se deixar levar pelo Espírito, sentir a emoção do que o Espírito produz na minha vida. Eu encontrei pessoas que me abraçaram, pessoas que sorriram para mim, isso não faz diferença? Na igreja faz. Mas na igreja não são todas as pessoas que vão te dar abraços, beijos. Não, tem pessoas chatas também. Aí vocês, mas é assim? Sim, a igreja é casa de pecador. A igreja é hospital de quem quer ser curado pelo Espírito. Então, eu sou um ser racional, mas eu preciso entender que aquilo que vai além do que eu não consigo, agora é a vez de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus. E na igreja, então, eu aprendo esses passos para edificar a minha vida, né? Aí, daí a pouco eu não percebo, eu estou cantando. Daí a pouco eu quero entender a oração, mas a oração é tão estranha, né? Pois é, mas Jesus disse isso. Então, as coisas espirituais, elas precisam ser entendidas espiritualmente. E Jesus disse, não, tá bom, você vai no seu quarto, fecha a porta e lá em secreto você fala com Deus. Então, é quando eu e você entendemos a nossa crise e eu preciso conversar com Deus, porque agora não sou eu que estou decidindo, eu não estou sabendo decidir. Aí eu busco a minha orientação em Deus. Isso funciona. Então parece mágico, parece estranho, mas é assim mesmo. Então eu vou lá para o meu cantinho e digo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu sou um servo do Senhor e as coisas não estão acontecendo de acordo com o meu desejo. Eu oro, mas parece que o Senhor não me ouve. Ok? É porque na verdade o problema é comigo, não é com Deus. Então quando eu menos espero, eu vou encontrar alguém mais triste do que eu. E a Bíblia nos ensina também a chorar com os que choram em determinado momento, a sorrir, a brincar, a pular de alegria. Então, a vida espiritual é conduzida da maneira do que Deus, na verdade, deixou para nós. É o legado de Deus para construir nossa vida, preparar-nos para a eternidade. Que coisa boa! Então eu aprendi que o que me fez deixar uma vida de empresário para ser um pastor, não foi nada que fosse vantajoso, muito pelo contrário. Eu sabia que lidar com pessoas, eu ia além dos meus problemas, lidar com os problemas deles também. Mas que coisa boa quando você, como crente em Cristo, você se predispõe a ajudar uma pessoa por causa de Cristo. A bênção é tão grande que fica até reservado. Em alguns momentos você está triste, quando pensa que não, recebe um telefonema e diz, eu queria tanto falar com você, você naquele dia foi uma bênção na minha vida. É assim que nós somos edificados com Deus. Então é preciso que haja uma relação entre eu e você, mas que seja por causa de Deus. Em nome de Deus. Crendo no poder do Espírito Santo, é Ele que transforma
as nossas vidas. Então, não é do nosso modo, é do modo de Deus. Então, se nós soubermos levar a nossa vida dentro do propósito de Deus, com certeza vai ter dias de paz, muito mais, dia de alegria, dia de segurança, e a confiança de que Deus nos dá provas vivas de que Ele nos ama. Então, quando eu vou na igreja cantar, eu entendo que é o momento da graça que vem de Deus através das pessoas que têm o dom de cantar. E o outro dom da palavra, o outro dom de receber. E aí nós vamos entendendo que somos edificados e estamos fazendo a coisa certa e produzindo o trabalho do que Deus gostaria que nós fizéssemos até que a eternidade venha. A eternidade pode vir com a volta de Jesus Cristo, que nós aguardamos, ou pode vir com a morte também. Então a morte do crente é vitória, já é eternidade, né? Ou quando não, se nós estivermos presentes na volta de Cristo, certamente nós iremos subir com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa continuar dirigindo a sua vida, mas sabendo que os mistérios de Deus só acontecem dentro dos propósitos dele. Para isso ele deixou testamento, por testamento, a garantia para a nossa salvação, a garantia de que ele nos fez com um propósito eterno. Então a vida não termina aqui não. Aqui é o nosso entendimento, a razão disso que eu comecei aqui e vou terminar aqui, mas para Deus não. O começo, nós não entendemos onde é o começo. Deus é o princípio e o fim. Nós não temos capacidade de pensar como resolver essa questão de onde está o começo e onde está o fim. Ah, que bom, que aí nós entendemos o nosso limite. E Deus está dizendo que Ele é o alfa, é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. E nós somos pequenos demais para querer entender Deus. Então melhor é seguir a orientação daquilo que deixou por testamento. Está garantida a nossa salvação ali. Não tem mais nada para Deus fazer. Ele deixou tudo, revelou tudo. Então é só crer e dar os primeiros passos, caminhar com Cristo. Então eu gosto de dizer que a experiência com Deus ela acontece na caminhada. Não estou entendendo tudo. Então é só caminhar com Cristo. É por isso que ele disse, vem e segue-me. Então vai seguindo com Jesus, vai fazendo pergunta, mas vai com Ele. Esteja embarcado no trem da salvação. Não fica pensando em tomar o trem para saber para onde vai. Não, entra no trem da salvação. Então entenda que é caminhando com Cristo que nós vamos construindo a nossa vida espiritual. Espero te ver como irmão e amigo para te dar um abraço em nome de Jesus. Amém.